sou a palhaça Margarida. Eu sou o Antony Brito, palhaço Fornalha. Meu nome é Vicente Barbosa Brito e eu sou o palhaço Forninho. Brócolis! Vai! Todo mundo cantando com a gente, aquela, vai aquela! Ora pó 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 pó, hey! Ora pó 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 pó, hey! Ora pó 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 pó, ora pó 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 pó. Agora vocês vão jogar as mãos pra cima e gritar no rei, tá? Eu comecei na palhaçaria quando eu conheci o Antony e comecei acompanhando os espetáculos da companhia da mãe dele, que ele participava na época. Eu ia sempre nos espetáculos, comecei ajudando nos bastidores e um belo dia eu precisei entrar em cena para substituir a mãe dele que não ia poder participar de um espetáculo. Eu sou palhaço desde 2005. Minha mãe é palhaça também e ela casou com um palhaço. E a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. Antes de ser palhaço, eu era músico, e então eu fazia a parte musical do espetáculo deles, assim. E quando eu vi, eu já era palhaço. Eu também faço. E na época eu fazia faculdade de biologia, nunca tinha tido nenhum envolvimento com palhaçaria, nem com circo. Só que a palhaçaria tem um professor nosso que fala que é o vírus imorrível da palhaçaria, né? Que uma vez que a gente tem contato com ele nunca mais sai da gente. E a partir desse dia eu comecei a fazer pequenas participações nos espetáculos, fui participando das atividades, dos ensaios, e quando eu vi eu estava sendo mais palhaça que bióloga. Minha primeira apresentação foi na rua, de um jeito que eu acho bem legal, porque eu ensaiei 2 cenas, pintei a cara e fui para a praça, uma praça lá em Cuiabá. E desde esse dia eu fiquei apaixonado pela palhaçaria, porque eu não acreditava que eu não tinha nem ensaiado muito e de repente eu estava numa praça e tinha um tanto de gente assistindo o espetáculo e contribuindo no chapéu. E logo depois eu fui para as escolas também, que foi um lugar que eu apresentei muito, assim, né? Esse grupo da minha mãe apresentava, acho que a base dos espetáculos deles era para a escola, então a gente apresentou muito em escola, para crianças. E eu
Tenho 5 anos, eu vou fazer 6 11 de dezembro. Falta 9 dias para o meu aniversário. Em 2013, o Volta Seca, que era a companhia da mãe do Anthony, resolve voltar para Goiás e a gente resolve ficar. E assim a gente cria a Chirulico. Nessa época eu trabalhava também com teatro de bonecos e eu tinha feito um boneco de bancada de um concurso que eu tinha feito e tal. E o nome desse boneco era Chirulico. Até hoje, né? É Chirulico, a gente ainda apresenta com ele. E daí a gente resolveu colocar o nome da nossa companhia em homenagem a esse boneco, que foi o primeiro boneco que eu fiz e tal. Então a Chirulico nasce de uma vontade de continuar trabalhando com palhaçaria e de seguir na linguagem que a gente já estava desenvolvendo, que é uma linguagem que pesquisa e que se dedica a estudar muito a palhaçaria brasileira, né? Uma palhaçaria que é musical, que é brincante, que é tudo que a gente traz na nossa memória afetiva da infância, quando a gente pensa no palhaço, quando a gente pensa no circo, né? E a gente começa a trabalhar com a Chirulico e em 2014 a gente realiza o primeiro espetáculo no espaço de convivência da Praia dos Cavaleiros. Essa mulher, o que eu tô segurando aqui que ela coloca em cima do nariz? Meleca. Não, que meleca. Não é meleca não, menino. É de colocar de vidro. Copo. Que copo? Vai colocar copo no nariz? Menino, fala logo que senão ela não vai enxergar nada. Óculos. Muito bom. Forninho, deixa eu ver aqui agora. Calma que esse vai de... Achei, Forninho. O que eu tô segurando aqui? Que é de couro. Vaca. Que vaca. Que vaca, menino. É de colocar dinheiro. Vou segurar o banco. Ô, Forninho. Na besta. Menino, ela coloca no ombro dela. Bom. Isso mesmo, papai, senhora! Forninho, ó, do tio grande adivinho. E a gente começa a apresentar com a Chirulico nas escolas aqui de Macaé, em festas de aniversário também, a gente apresentava muito. E aí a gente foi ficando conhecido na cidade e em 2014 a gente fez uma parceria com a prefeitura aqui de Macaé e apresentamos a primeira vez lá no espaço de convivência, onde acontece o Circo de Areia. Ainda não tinha esse nome, né? E em 2016 essa parceria acaba e a gente ficou, e agora? A gente continua aqui, não continua, mas já estava um público legal, assim, né? No começo a gente apresentou para 15, para 20 pessoas, mas quando acabou a parceria já estava um público grande, assim, já ia 100 pessoas, 200 pessoas. Então a gente resolveu continuar com o projeto. E como era uma parceria com a prefeitura, a gente não rodava o chapéu. Daí a gente entrou para a Escola Livre de Palhaços, lá no Rio de Janeiro, e que foi uma escola muito importante para a nossa formação. Assim, eu acho que depois dessa experiência com essa escola, mudou tudo assim, na nossa vida. E a gente aprendeu a importância do chapéu, né? A importância do artista de rua. Então a gente começou a ver que nós éramos artistas de rua, né? Talvez antes a gente nem sabia que era. A gente nem sabia a importância do chapéu. A gente fazia o espetáculo lá e nem rodava o chapéu. E a gente propôs para o público de continuar com esse espetáculo todo domingo,
às 10 da manhã, mas que a gente não tinha nenhum patrocínio e que a gente iria rodar o chapéu. E desde essa época a gente nunca mais parou. O Circo de Areia, ele começa com um público muito pequeno, a gente já apresentou para 10, 15, 20, 30 pessoas, só que com o tempo e com a frequência, né, as pessoas começaram a guardar na memória que todo domingo, 10 da manhã, tinha espetáculo, todo domingo, 10 da manhã, tinha espetáculo. E esse público foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje em dia a gente tem a nossa sede pública, né? A nossa ocupação cultural, que traz um grande público para os espetáculos e que é a nossa grande alegria, é o projeto do nosso coração e que a gente espera que nunca acabe. E começaram a vir, a gente começou a poder trazer amigos nossos, né? Tinha amigo que estava de passagem, aí ficava na nossa casa e no outro dia apresentava lá com a gente. Depois a gente foi conseguindo fazer uma programação mesmo de convites, assim, né? As pessoas vinham pro Circo de Areia, né? Foi ficando importante o Circo de Areia. E o Circo de Areia virou um ponto de parada para diversos grupos artísticos. A gente já recebeu grupos da Argentina, a gente já recebeu grupos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, grupos do Rio de Janeiro, e a grande maioria desses grupos nunca tinha se apresentado em Macaé, né? Então é muito rico, tanto para nós, enquanto artistas, poder trocar com esses grupos, como para o público, que também é beneficiado com esse intercâmbio e tem uma diversidade de programações que, se não fosse o Circo de Areia, não haveria, né? Oi, meu nome é Julieta Hernandes, eu sou venezuelana, palhaça, bonequeira, moro no Brasil faz um pouco mais de 6 anos. No ano 2019, eu comecei uma viagem de bicicleta desde Rio de Janeiro, onde eu morava então, que me levaria atravessando o Nordeste e o Norte do Brasil até meu país, Venezuela. Essa viagem ainda continua. Finais de 2019, eu passei por Macaé, Rio de Janeiro. Aí me encontrei com a trupe Dona Fia, com a Cia Chirulico, que tem esse projeto muito massa, que é o Circo de Areia, que funciona ali na beira-mar, em Macaé, e que leva artistas de todas as partes do Brasil e do mundo a se encontrar com o público macaense que quiser chegar junto, e que paga pelos artistas através de uma contribuição consciente no chapéu. Eu fui convocada pela Cia Chirulico para apresentar junto, e esse dia apresentei não só meu número, mas também apresentei um número junto com a trupe Dona Fia. Para a surpresa minha, no final do espetáculo, descobri que o chapéu arrecadado ia ser doado para eu continuar a minha viagem de bicicleta. Acho importante falar isso porque esse espaço que a Cia Chirulico gera nesse lugar, que é o Circo de Areia, todos os domingos, é mais que um encontro de plateia com artistas. É um espaço familiar, onde a gente se encontra, é um encontro de pessoas, um encontro de afetos e uma troca de risadas, mas também de questionamentos. É um espaço importante de encontro, onde o público entende que o artista é um trabalhador mais, e onde o público se acostuma a receber arte, que é o seu direito, o direito das pessoas de ter acesso à cultura. É um espaço necessário porque permite que pessoas que possam não ter acesso a teatros, por exemplo, possam assistir arte nas ruas, nos espaços públicos. Por isso acredito que projetos como o Circo de Areia têm que continuar existindo, têm que se replicar, têm que avançar, crescer, têm que ter uma vida longa, porque é necessário que a arte seja para todos e para todas e para todos. Então estamos juntos. Um beijo, Cia Chirulico,
Poxa. Cia Chirulico. Tamo junto. Olá, eu sou Paine Santa Maria, eu sou argentina, moro aqui no Brasil faz 9 anos, sou artista de circo, malabarista, musicista, diretora, produtora, multiartista, acostumo falar. Eu estive no Circo de Areia no fevereiro de 2020. Foi uma experiência incrível. Eu e meu companheiro estivemos com o espetáculo A Louca das Frutas, fazendo uma temporada pelo litoral do Rio e por alguns espaços mais. Foi uma experiência assim, única. Particularmente para mim, foi uma experiência muito forte, porque foi nosso último rolê antes da pandemia. Então eu guardo ele assim com um carinho, do que foi o último que eu consegui viver desse mundo em que a gente fazia turnês, saía, encontrava pessoas na rua, e que só agora está começando a voltar. A importância de estar lá foi que numa turnê independente, a Cia Chirulico abriu um espaço para a gente lá, para apresentar, para poder formar parte de nossa turnê. E o fato de estar apresentando Pés na Areia em um lugar que foi só avisar que ia ter uma atividade, que a galera já chegou, porque lá tem uma continuidade do trabalho, porque lá tem uma formação de público. Então, apresentar lá foi uma delícia. Eles montam um espaço lá que faz um mini circo na praia, que tem um público que já assiste lá, que tem uma formação de público, que não é uma coisa muito fácil de se fazer, que no Rio de Janeiro, eu moro lá há alguns anos, na minha experiência, essa formação de público é difícil, que as pessoas colaborem com o chapéu, que estejam constantemente ocupando um espaço. É uma atividade que se faz com esforço, com continuidade e com amor pelo que se faz. Acho que não tem como separar minha experiência do que Circo de Areia é e significa, porque para mim é isso. O que ele significou muito e fez parte de toda uma experiência maravilhosa. Eu admiro muito esse projeto, admiro muito as pessoas que se dispõem a investir tempo na rua mesmo, e na formação de público, nos espaços públicos. É isso. Muito obrigada. Gente, vocês não viram que foi muito difícil? Então bate palmas! Olá, meu nome é Gerson Bernardes, eu sou um palhaço da dupla do Triolé, daqui de Londrina, no Paraná. É um grupo de palhaçaria que tem um espaço aqui em Londrina e já trabalha também circulando pelo país há quase 13 anos. Tive a oportunidade, junto com meu parceiro e sócio Alexandre Simeone, de estar no Circo de Areia, nessa ocupação maravilhosa. Agora, nesse ano de 2022, apesar de ouvir falar muito e desejar estar aí muito, desde 2016, quando eu conheci o pessoal da Chirulico. Foram muitos combinados, muitas vontades adiadas, né? Principalmente nessa época de pandemia, e a gente conseguiu estar aí finalmente em 2022, apresentando um dos nossos espetáculos do repertório, né? Espetáculo de palhaçaria de rua, Subsolos. E foi um momento incrível, foi muito especial estar aí, depois de pesquisar, depois de ouvir tantas histórias sobre o Circo de Areia, essa ocupação realizada pela Chirulico aí em Macaé. E foi realmente muito especial, assim, tudo que a gente ouviu falar, tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente leu, tudo que a gente conversou com o pessoal, realmente se concretizou quando a gente esteve ali na prática, encontrando com um público que já é acostumado à palhaçaria, que já é acostumado a ocupar um espaço público, muito por conta do trabalho e da persistência da Chirulico ali nesse espaço. E também por isso se faz muito importante, porque um dos objetivos talvez da nossa existência enquanto artistas públicos, enquanto artistas de rua, é transformar um espaço
sem muita atividade, num espaço com o encontro do público com o espaço público, do público com ele mesmo, né? As pessoas se encontrando, um motivo para se encontrar, para conviver, e no nosso caso, como somos a palhaçaria, para a gente tentar e elas tentarem dar risada junto com a gente. Esse também é o objetivo aqui nós do Triolé, e foi muito ao encontro com o que é esse projeto Circo de Areia da Xirulico. É muito especial, é muito importante que ele continue existindo, que essas pessoas continuem se apropriando desse espaço, convivendo nesse espaço, tornando isso realmente o objetivo da nossa existência enquanto artistas públicos. Muito feliz de poder gravar esse vídeo, muito feliz de poder ter estado aí no Circo de Areia esse ano 2022. Muito obrigado, vida longa ao Circo de Areia, vida longa a Xirulico. Gente, palmas para a Cecília, que é a minha apresentadora. Não pode não, continua me ajudando. Aqui, minha saia, tudo, ó. E eu fiz uma pra mim também, do meu tamanho certinho. Olha o fogo vindo tudo, ó. Como é que é? Agora. Atenção, senhoras e senhores, eu sou o Bolacha e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o Circo de Areia, esse lugar que é tão importante, no qual a Cia Xirulico aí de Macaé fortalece, levando vários artistas, convidando vários amigos para apresentar espetáculo para você, essa população que sempre recebe tão bem os artistas, que colabora bem no chapéu também, tá? Então é isso, eu tive a oportunidade de participar aí algumas vezes, tanto com o meu espetáculo solo, o Bolacha, o Domador de Animais, quanto fazendo participação junto com a Cia Xirulico. E é o seguinte, é muito importante essa galera aí de Macaé. O Circo de Areia é importante para essa população, porque leva cultura, alegria para essa galera. E é isso aí, forte abraço para vocês, beijo e até já. Chega! Aí, né, o dia que eu fui apresentar no Circo de Areia, foi muito bacana, porque já cheguei lá, o público já estava lá, assim, louco para ver o próximo espetáculo que ia acontecer. E eu acho que é todo final de semana, devido a esses pioneiros que foram a Cia Xirulico com o projeto Circo de Areia. Pioneiros é aquele que, cara, passa assim umas coisas assim que vai, no início vai tendo só dois públicos, duas pessoas para assistir. Pelo menos isso é comigo, né? Foi comigo. Mas muito massa que depois de um tempo assim, a gente vê que vale a pena a gente resistir, porque as pessoas passam a acreditar na nossa capacidade de promover uma linda manhã. Então, quando eu cheguei lá, assim, para apresentar, já estava aquele público louco para poder ver o circo a céu aberto, nesse lindo projeto que é o Circo de Areia. E aí foi um delírio, aí foi, assim, uma catarse, aí foi uma chuva de likes, chuva de alegrias, quer dizer, mas nesse dia estava até sol, ainda bem, porque, pô, em frente à praia, aquele visual, pô, você apresentar para uma galera muito massa, que estava ali a fim mesmo de assistir um espetáculo, de frente pra praia, aquela, pô, aí não tem coisa melhor, né? Olha aí, praia, circo, palhaço e todo mundo numa linda manhã de alegria. Viva o Circo de Areia, viva a Cia Xirulico, vida longa a esse lindo projeto. Valeu! Não, vai lá, corta depois. Matou um mosquito aqui. Oi, galera. Eu sou a Suelen, esse aqui é o Denis e o Hugo. Nós somos da companhia Pé de Cana, aqui do interior de São Paulo, uma cidade que chama Iracemápolis. A nossa principal pesquisa é a arte de rua, então a gente tem 2 espetáculos, ministra oficinas, e a nossa vertente também é ser Mambembe, uma companhia itinerante. E numa dessas viagens, a gente teve o prazer de passar pela cidade de Macaé, através do grupo Xirulico, que nos recebeu mais de 2 vezes
onde a gente pôde apresentar o espetáculo Circo de Doido e o espetáculo Chinfrim no projeto Circo de Areia. Pois é, fomos 2 vezes, né? Aprendemos o caminho da primeira e voltamos. Então, galera, eu queria falar sobre a importância, primeiro, de ter um grupo, né, local que faz a articulação de outros grupos, né, para passarem por Macaé, como é o caso da Companhia Xirulico, e falar também do projeto Circo de Areia, né, que é um projeto que a gente se identifica muito, porque aqui na nossa cidade a gente também forma público, né, e a gente também articula outros artistas. Então o Circo de Areia, no nosso ponto de vista, ele tem esse lugar, né? Ele tem esse lugar da formação de público, ele tem esse lugar de intercâmbio artístico-cultural, né? Com os grupos que se apresentam aí, e tem vários perfis riquíssimos, porque ele é apresentado, né? O projeto Circo de Areia é executado num lugar aberto, né? De fácil acesso das pessoas, um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes, né? Que é a praia, que é a orla, né? Que também gera ocupação de espaço público, né? Essa noção de pertencimento, né? De entendimento do espaço público, entender o espaço público como uma extensão do nosso próprio quintal, é algo muito importante e muito relevante. Então é isso, a gente queria parabenizar o projeto Circo de Areia e os nossos irmãos da Xirulico. Parabéns, Beijo. Valeu. Gente, vida longa ao projeto Circo de Areia. Valeu, e a Xirulico, é nóis! Muito fácil falar bem dos amigos. E aí? Aí, Fernanda. Macaé, Brasil. E agora, Guri? Vamos defender agora, mas defender agora. Pode preparar. Atenção. Vai, Gulia! Maria! Vai ser de novo! Uou! É muito bom, Maria! Salve de palmas pra ela, gente! É demais! É isso aí, Maria! Vai lá! Olá, sou Dilma Negreiros, uma das fundadoras do Cienga 2 Núcleo Cultural, uma instituição daqui da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Essa instituição foi fundada oficialmente em 2005, mas a gente já vinha trabalhando bem antes, né, de 1998. Esse projeto do Circo de Areia, ele tem uma dimensão assim incrível, porque eu acho que assim, além, né, de como eu falei, de nos proporcionar tanta diversão, né, tantas alegrias e assim de gerações e gerações, porque já tem criancinhas que já cresceram ali todo domingo assistindo a Companhia Xirulico, né, participando de outras atividades que eles oferecem. Acredito que um ponto muito, muito importante é o intercâmbio que o projeto oferece. Porque além de termos os artistas locais, os artistas que compõem a Companhia Xirulico, eles também trazem artistas do Brasil inteiro, né? E acolhem, né? E dão a possibilidade não só para que eles executem o seu trabalho, né, a sua arte, mas que a gente também possa conhecer toda essa diversidade, essa potência que existe nesse segmento do circo, da palhaçaria. Por isso eu acho assim super importante essa possibilidade que o projeto Circo de Areia oferece. E tem uma figurinha muito importante também que cresceu no Circo de Areia com a gente, que é o Enzo, que é o Patatinha, que ele conhece a gente desde quando a minha mãe
estava aqui apresentando que uma vez a mãe dele levou ele quando ele era muito pequenininho, e depois a gente começou a apresentar no Circo de Areia, a mãe dele levava ele também, e aí ele ia, cada dia ele ia com uma coisa assim, ele ia com bandeira, aí uma vez ele foi com roupinha de palhaço, que a avó dele tinha dado para ele, aí a gente chamou ele para apresentar um dia, depois a gente deu um pandeiro para ele e ele começou a apresentar todo mundo com a gente, assim. Ele é da Xirulico, assim. Ele já apresentou em outros lugares com a gente também. E o Enzo passou por essa fase de que a gente pensou que ele, agora eu não gosto mais de palhaço, já tô grande. Mas não, ele tá até hoje apresentando com a gente, já ficando velho. Ele apresenta com a gente e a gente acha demais, assim, né? O Circo de Areia, para mim, transmite paz, alegria e felicidade. Eu amo muito estar aqui todos os dias de domingo. Eu sinto amor grande pela Cia Xirulico desde quando eu tinha 4 anos. Eu amo muito a plateia. Um beijo, um queijo, um grão de alpiste e um pedacinho de rapadura. Em março de 2020, a gente estava num ritmo de trabalho muito grande aqui na cidade. No verão, a gente, além do Circo de Areia, a gente tinha realizado espetáculos em um outro ponto da orla da cidade, e a nossa intenção era manter esse outro ponto e ficar com 2 espaços, com espetáculos semanais. A gente estava super empolgado. Tínhamos recebido muitos grupos durante o verão, já estávamos agendando grupos para os próximos meses, e aí de repente chega a pandemia. Quando começou a pandemia e a gente teve que parar com o Circo de Areia, foi bem triste pra gente, assim, porque a gente tinha espetáculo todos os domingos, né? Então durante a semana a gente ficava pensando que cena que nós vamos fazer, né? Para não repetir as cenas. Então isso foi legal, que a gente foi criando um repertório muito grande também de cenas, assim. E de repente a gente não ia mais fazer esse espetáculo todos os domingos, né? No primeiro momento a gente ainda não tinha dimensão do tempo que ia demorar para voltar, né? A gente sempre ficava na expectativa de que seria algo mais rápido, que seria algo temporário. E aí de repente as semanas foram passando, as notícias só iam se agravando e a gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa e não dava mais para ficar parado, não dava mais para ficar sem trabalhar. E aí a gente seguiu o que todos os nossos amigos estavam fazendo, que foi migrar para o virtual. Que foi um processo para todo mundo, né? Foi um processo interessante, assim, porque a gente aprendeu uma outra linguagem, né? A gente teve que aprender, mas eu acho que pro tipo de espetáculo que a gente faz, pro palhaço, isso é muito difícil, assim, porque a gente trabalha muito com improviso, a gente sente o público, né? Então, se tá funcionando uma coisa, quando a gente estudou na Sleep, o que a gente mais treinava era isso, né? Tipo, se tá ruim, joga essa ideia fora e vai pra outra. Mas no virtual a gente não sabia se tava ruim, se não tava. Ficava só nós dois interagindo com a gente e com a câmera, sem saber se a live tinha travado, se não tinha travado, se tava todo mundo... Aconteceu da gente estar apresentando e de repente a gente viu os comentários, travou, a gente parou. Agora, senhoras e senhores, receba com a salva de palmas ele, o artista mais lindo da companhia, e não sou eu. É ele que é mais bonito que o Giannichini e o Brad Pitt, tudo junto e misturado e embolado. Receba com a salva de palmas, Forninho!
Forninho, fiquei sabendo que você estava viajando. Você estava viajando para onde? Pra Santana do Mato. Fala mais alto, para onde? Pra Santana do Mato. Santana do Mato. E o que você estava fazendo lá? E aí, quando as coisas começaram a melhorar, quando as vacinas começaram a chegar na população, a gente começou a estudar muito, né? A pesquisar e tentar entender quando seria seguro voltar. A gente sempre soube que seria muito mais seguro voltar às atividades ao ar livre do que nos espaços fechados. Isso a gente não teve dúvida, porque por tudo que se falava, né, durante a pandemia e o que se sabia sobre o comportamento do vírus, a gente sabia que a rua seria muito mais segura de ser retomada do que os espaços fechados. Mas ao mesmo tempo a gente ficou muito inseguro, porque afinal de contas todos nós tivemos muitas perdas durante esse período e a gente tinha muito medo de decidir retornar no momento errado, né? Então a gente decidiu que ia esperar o Vicente se vacinar e quando o Vicente tomou a segunda dose, a gente marcou o aguardado retorno do Circo de Areia, né? E o retorno foi... A gente estava bem nervoso assim na apresentação, né? Porque a gente não sabia se o pessoal ia continuar indo ou se ia ser igual no começo, que a gente ia apresentar até voltar ao público de novo, né? Porque era um público que estava lá e de repente não teve mais durante um tempo, muito tempo, né? E agora voltou, será que o pessoal ia voltar, né? Mas a gente ficou muito surpreso com o retorno, porque foi muita gente. Foi tipo o dobro, quase o triplo de pessoas que iam antes da pandemia ter começado. E quando a gente viu o público lá, quando a gente viu que o público estava tão feliz quanto a gente com o retorno, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Hoje tem! Tem sim, senhor! Hoje tem espetáculo! Tem sim, senhor! Hoje tem farofada! Tem sim, senhor! Hoje tem macarronada! Tem sim, senhor! Hoje tem goiabada! Tem sim, senhor! Eita, maneira que agora vai começar a crescer, meu filho! E a gente sempre tentava mobilizar o público em torno do espetáculo, né? A gente nunca quis que fosse só um espetáculo. A gente sempre quis que o movimento do público sair de casa e de nós sairmos da nossa casa para ir até lá fosse um momento de encontro, fosse um lugar de encontro que a gente pudesse celebrar as relações e conhecer o público nos conhecer. Então a gente tem uma relação muito próxima com muitas famílias que vão lá com uma certa frequência, né? A gente viu famílias crescerem, a gente viu a nossa própria família crescer, né? Durante esse período eu engravidei do Vicente e trabalhei durante toda a minha gravidez lá. O Vicente fez o primeiro espetáculo no Circo de Areia quando ele tinha só 2 meses de idade, no sling, coladinho em mim. E hoje ele tá aí fazendo cena, com microfone e corrigindo a gente quando a gente erra alguma coisa da cena. Com apenas uma mão ele vai ficar em cima dessa caixa. Todo mundo balança as mãos. Tá quase. Forninho, calma, Forninho. Ele está se equilibrando, senhores. Veja. Deus do céu. O que pode uma criança dessa? Gente, atenção, tá quase. Com apenas uma mão. Atenção. Ala 1, ala 2 e ala 3. Olha, senhores.
4 meses e meio, já se equilibrou na caixa com uma mão. E agora, ele vai ser o Homem-Bala. Atenção! Atenção! E agora com vocês, Forninho, o Homem-Bala! Olha a bala! Vamos, senhores, o que é isso? Oi, Toninho. Eu nunca vou deixar de ser palhaço. Nunca. Nunca vou deixar.